Irmãos, hoje nós vamos falar sobre vida saudável e eu vou projetar ali os textos nossos, os textos bíblicos, e o nosso tema é esse aqui, o Plano Daniel. Esse livro, baseado nesse livro aqui, pastor americano chamado Rick Warren, pastor na Califórnia, tem uma grande igreja, milhares de pessoas, e ele procurou alguns médicos top, bem qualificados, para junto com ele escrever um livro para falar de saúde para os membros da igreja dele. Ele é de uma igreja batista, então lá ele batiza por imersão as pessoas. E num dia ele estava batizando 800 pessoas. E lá ele pega assim e desce. E quando ele já estava ali na metade das pessoas, ele começou a pensar, falou, nossa, como o povo está gordo. O povo está muito gordo, ele não estava aguentando abaixar o pessoal. Aí ele olhou para ele mesmo, estava com 130 quilos. E ele olhou para ele e falou, alguma coisa aqui está muito mal. E aí, nos Estados Unidos, há uma epidemia, uma epidemia não só de obesidade, mas de problemas. Então, à luz disso, ele foi procurar alguns médicos da igreja, aquele médico que tem um programa lá, acho que na Fox, Dr. Oz, Dr. Daniel Amen, Dr. Mark Hyman, são médicos muito famosos, um é psiquiatra, outro é especialista em metabolismo, em nutrição, e vários tipos. Ele escreveu esse livro, e ele começou a pregar na igreja dele sobre Daniel, por isso que chama o Plano Daniel. A igreja dele perdeu em um ano 118 mil quilos. 118 mil quilos, só ele perdeu 27. E daí melhorou muito ali aquilo ali. Aí algumas igrejas aqui no Brasil, já em 2011, 2012, que aconteceu nos Estados Unidos, a igreja Batista de São José dos Campos também fez essa campanha, eu sempre estou vendo isso aí, eu sempre achei muito interessante. E aí o nosso irmão ali, o Geta, que é professor de educação física, começou aqui na igreja, algum tempo atrás, esse Plano Daniel com algumas pessoas da igreja. Eles são os garotos propagandas hoje do que eu vou falar, certo? Tudo que eu falo, olha para o fulano ali, perdeu 10 quilos, está bem o cara, está fino. E agora nós vamos desafiar quem quiser fazer esse plano, não é uma dieta, é um plano, eu vou mostrar aqui o plano, vou mostrar o texto bíblico, de saúde, de vida saudável. Então a ideia do Rick Warren é você fazer, cada um faça 40 dias, um desafio de 40 dias para que isso vire um hábito. Depois de 40 dias isso vire um hábito e a gente comece a praticar. Há um documentário que foi feito, acho que o ano passado, nos Estados Unidos, sobre obesidade infantil. E é assustador. Lá. Mas como o Brasil imita os Estados Unidos, especialmente no que não presta, o Brasil segue o mesmo padrão de lá. Os especialistas dizem que essa provavelmente será a primeira geração em que os filhos vão morrer mais cedo do que os pais. 80% das escolas americanas, as escolas lá vão até a tarde integral, 80% das escolas americanas oferecem refrigerante, hambúrguer e batata frita no almoço. E eles mostram aquelas crianças de 12, 13, 14 anos, tudo com mais de 100 quilos, e você vê os médicos falando, esse menino não passa dos 20 anos. Alguns médicos americanos, a classe médica assustada, porque nunca viu criança de 11, 12 anos com diabetes. E o número enorme de crianças assim. Então, a partir daí, a partir desse livro, eu vou mostrar alguns textos bíblicos que falam para a gente como é importante você cuidar da sua saúde, como está no plano de Deus. Nós não queremos aqui ficar julgando, nem discriminando pessoas que estão acima do peso, até porque eu sou o primeiro, certo? Não quero ficar apontando os erros dos outros aqui, mas a gente juntos, nós vamos olhar para a palavra de Deus e nós vamos ter uma equipe, se você quiser ajuda, nós temos uma equipe que vai te ajudar, como já ajudou algumas pessoas aqui da nossa igreja. Então, se você estiver disposto, equipe profissional, eu não sou profissional nessa área, minha área aqui é a palavra de Deus, mas nós temos profissionais aqui que vão te ajudar, você pode preencher uma ficha e fazer parte, e quarta-feira começa
o grupo aí, fique atento para depois você seguir, tá bom? Então, o plano de Daniel, pensar, mover e comer. Como glorificar a Deus nessa forma de existir? Então, o nosso texto é Daniel, capítulo 1, do verso 3 em diante. Eu vou ler aí com você pode ler na sua Bíblia. Quando Daniel estava lá no palácio da Babilônia, então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Antes de eu apresentar a minha mensagem, eu vou ler um testemunho aqui, porque eu quero que você preste atenção em tudo que eu vou falar, e esse testemunho vai captar a sua atenção, especialmente se você é pai ou se você é mãe, para que você veja a seriedade daquilo que nós estamos falando aqui. É a história de um pastor que estava com um problema com seus filhos. A batalha por boa nutrição nunca foi mais verdadeira para mim do que quando vi meu filho, que frequentava a pré-escola, lutar para adaptar-se aos medicamentos psicotrópicos prescritos por seu médico. Lucas vinha tendo problemas de disciplina na escola. Lutava frequentemente para concentrar-se nas tarefas que tinha em mãos e começou a tirar notas baixas em muitas matérias. Embora sua mãe fosse professora do ensino fundamental e o ajudasse incessantemente, as notas do meu filho nas provas continuavam abaixo da média. Tivemos de ministrar-lhe medicamentos para distúrbio de déficit de atenção
e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade para mantê-lo calmo na escola, mas aparentemente aquilo prejudicou sua personalidade e seu crescimento em outras áreas. Para o bem do nosso filho, minha mulher Diana quis fazer mudanças radicais na dieta da nossa família, mas eu resisti por gostar muito de pizza, batatas fritas e sorvete com calda. Depois de ver durante meses nosso filho, antes tão cheio de vida, tornar-se totalmente letárgico e desligado em termos emocionais, eu cedi e disse à minha mulher: faça o que tiver de ser feito. Imediatamente ela pôs em prática os princípios do plano Daniel na nossa casa. Depois de 3 meses, nosso filho estava completamente mudado. Não tomou mais medicamentos. Os problemas de disciplina acabaram e suas notas saltaram de C para A. A mudança foi um verdadeiro milagre. Se você estiver nos primeiros estágios para realizar as mudanças necessárias na sua família, vá em frente e combata o bom combate. Não vou dizer que foi fácil substituir todos os cereais com açúcar e alimentos nocivos por opções mais saudáveis. A princípio, nossos filhos mais velhos passaram a comer menos e deixavam um pouco de comida no prato. Com o tempo, o paladar deles mudou, da mesma forma que o meu. E posso dizer com toda a sinceridade que agora prefiro a qualquer dia um bom prato de vegetais grelhados a um hambúrguer engordurado. A boa notícia é que hoje nossa filha adolescente está totalmente envolvida em cozinhar alimentos saudáveis para a família. Quanto a Lucas, o único que lutou com seu comportamento e nos estudos, continua anos depois um aluno A em matemática e suas notas estão sempre acima de 90% em quase todas as matérias. Como pastor e pai, preciso me fazer esta pergunta: quantas outras crianças estão na mesma situação que meu filho? Quantas outras crianças têm capacidade para ser excelentes matemáticos, cientistas, poetas, músicos ou atletas, mas essa capacidade lhes foi roubada em razão de uma dieta inadequada? Essa é mais que uma questão de saúde, é uma questão de justiça social. Milhões de crianças não estão alcançando o seu potencial concedido por Deus, porque nós, os adultos, não tomamos as providências necessárias para fornecer-lhes a nutrição de que necessitam. Para a igreja, esse problema deve ser encarado como uma questão moral. Para o bem dos nossos filhos e do futuro do nosso país, temos de fazer algo melhor. Esse é um testemunho, essa é uma história. Os Estados Unidos gastam 3 trilhões de dólares por ano com doenças que todos os médicos lá dizem que poderiam ser evitadas, só com boa alimentação e condicionamento físico. Já pensou nisso ou não? Então esse plano é baseado em 5 pilares. 5 pilares, 5 ideias que estão no texto que eu li aí de Daniel. Primeiro, a fé, a motivação de Daniel, a força espiritual. Diz que Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. É óbvio, ele era judeu, ele não queria comer aquele tipo de comida, que era comida que era proibida, a motivação dele é espiritual. Esse tipo de comida aí não vai glorificar a Deus. Eu sou judeu, eu tenho que viver diante de outra dieta. A preocupação de Daniel talvez não seja apenas a boa saúde, é porque Deus tinha prescrito. É isso que você tem que comer, esse tipo de alimento você não deve comer. Mas a motivação dele é espiritual, é fé, é agradar a Deus, é glorificar a Deus. Eu comer esse tipo de comida aí junto com o rei, eu não vou glorificar o meu Deus, eu vou quebrar a aliança que Deus fez conosco, eu não vou fazer isso. E aí no Novo Testamento o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, falando lá num contexto de imoralidade sexual, ele diz assim: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Olha, Deus criou o nosso corpo, Jesus morreu para salvar o nosso corpo e o Espírito Santo veio habitar no nosso corpo.
Nós não somos gregos nem platônicos que diz que o corpo é a prisão da alma, não. O corpo é santuário do Espírito Santo. O nosso corpo é sagrado e a nossa fé diz: eu creio na ressurreição do corpo. Nós vamos ressuscitar em corpo. Jesus ressuscitou no seu corpo. O corpo é sagrado, o corpo não é carcaça da alma, não é prisão da alma, o corpo é a habitação de Deus. Então Daniel coloca assim: não, eu vou glorificar a Deus com aquilo que eu como, da maneira que eu vivo, com o meu corpo, com o potencial que Deus me deu, eu vou glorificar a Deus. Eu não vou viver de qualquer jeito, nem de qualquer maneira, porque foi Deus que prescreveu isso daqui. Esse talvez seja um grande pecado nosso, né? Primeira vez que eu comecei a levar isso a sério, quando eu conheci um pastor de uma igreja pentecostal, lá no Paraná, a igreja pentecostal Avivamento Bíblico, e ele disse que a igreja dele deu um encargo para ele, deu uma secretaria da igreja. Falou assim: olha, aqui na igreja nossa está morrendo muitos pastores. Pastores com 40, 50 anos, em pouco tempo vários morreram. Infarto, problemas, parada cardíaca, problemas assim. E aí a denominação dele ficou assustada. Os pastores estavam morrendo e designou ele: vai descobrir por que eles estão morrendo tão jovens. E ele começou a fazer uma pesquisa. E a pesquisa dele foi exatamente estilo de vida errado. Estilo de vida inadequado, alimentação, falta de condicionamento físico, falta de saúde equilibrada, uma vida completamente fora, principalmente pastores que trabalham toda noite, chegam em casa tarde da noite, chegavam em casa 11, meia-noite, cada um alimentava demais, e enchia, e comiam demais, e por isso muitos foram morrendo. E ele falou para mim: agora eu estou com a missão de tentar reequilibrar. Por quê? Porque normalmente a gente se dedica às coisas da alma, do espírito, às coisas eternas, e se esquece disso aqui, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tem aquela piada que diz, né, todo mundo sabe, que diz assim: o crente não bebe, não fuma, mas come, que é uma beleza. Pastor, então, tem fama da barriga ser cemitério de frango. Come, que é demais. Então é aquela coisa, mas assim o cara come, vive para comer. Aí o Daniel falou: eu não vou me tornar impuro, eu não vou seguir essa dieta aí da Babilônia, porque eu tenho uma outra dieta prescrita por Deus. Eu vou seguir essa dieta aqui, é o Senhor que estabeleceu, é isso que eu vou fazer. E aí a gente tem que pensar nisso: como é que o nosso corpo glorifica a Deus? Como é que é aquilo que a gente faz, aquilo que esse pastor contou do seu filho, como é que faz isso daí? Um dia aqui na reunião de oração, eu falei sobre isso, e a Edna fez uma oração aqui muito interessante, que eu falei: essa oração sua vai virar uma pregação minha. Que na oração dela falou: Senhor, nos perdoe por terceirizar. Nós terceirizamos a nossa alimentação e a nossa saúde. Nós terceirizamos até a nossa mente. É os outros que dizem o que a gente tem que comer, é a propaganda que diz o que a gente tem que comer. A gente já não faz mais comida em casa, a gente sempre compra comida congelada e pronta, e a gente vai terceirizando a nossa vida, vai terceirizando, e a gente vai passando para outro, para outro, para outro. Tem até uma história para falar desse negócio de terceirização, isso é uma piada. Diz que teve um grande acidente e morreu muitas pessoas, e outros ficaram feridos num acidente de ônibus, e aí veio o médico, e o médico foi vendo quem estava vivo e quem estava morto. E foi separando ali. Aí esse aqui está vivo, fica para cá, o morto fica para cá. E depois vinha o pessoal para recolher os corpos. Aí o pessoal que veio recolher o corpo, pegou um corpo lá, e o cara estava lá e falou assim: eu estou vivo. Aí o cara falou assim: fica quieto, rapaz, quer saber mais do que o médico? Você está morto. Você entendeu? Você sabe o que é isso aí ou não? Você vai terceirizando. Terceiriza, não, é ele que sabe, você não sabe de nada. Você não sabe de nada, é ele que sabe. Ele falou, está falando, e por aí vai. E se você ficou dependendo de certos atendimentos, você está lascado. Você está lascado. Então, a gente vai terceirizando. Você terceiriza. Não, meu filho, é isso que a propaganda diz que é para comer, é isso que todo mundo come, eu vou comer isso aí. Aí você fala assim: não, mas é impossível. É impossível ter uma dieta saudável, é impossível, o rei está mandando. O Daniel falou: não, quem manda em mim é Deus.
Quem manda em mim é Deus. Essa era a desculpa que eu dava no passado. Eu falava assim, não, é impossível a gente controlar o que come. Deus fala assim, isso é porque você é um glutão. É porque você come demais. E quem manda na sua boca é você come o que você quiser. Então você desculpa. Quando a gente quer sair fora, a gente tem um monte de desculpa. O Daniel falou assim, não, eu não vou, porque quem manda no que eu como, na minha dieta, é o meu Deus, e eu vou glorificar o meu Deus. Agora, se é para mudar, você precisa da força de Deus. Você precisa da força espiritual, da presença de Deus, da motivação espiritual, da motivação sobrenatural de Deus dentro de você. Eu vou mudar de vida, vou mudar, eu vou levar isso a sério. Você precisa de uma motivação espiritual, você não pode ficar contando apenas com a sua boa vontade. É por isso que isso aqui é um plano que tem vários pilares para mudar. O primeiro é a fé, motivação espiritual. Como eu vivo, como eu me alimento, como eu durmo. Como eu durmo. A maioria das pessoas dormem mal hoje. A gente dorme mal, dorme pouco. Dorme pouco. No último tópico eu vou falar do sono. Segura aí. Segundo, alimentação saudável. O Daniel fala, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Não nos dê nada além disso. O que Deus prescreveu para nós no início do mundo? O que Deus falou lá? É isso que você vai comer. É isso que você vai comer. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Todo o jardim do Éden você vai comer isso aí. Aí você fala assim, nossa, mas não podia comer carne? Aí não. Aí depois do dilúvio, aí Deus falou para Noé, Noé, pode comer carne. Aí você fala, melhorou, ainda bem, né? Vegetariano com carne, mas Deus liberou a carne. Inicialmente não estava liberado. Depois do pecado ali de Noé, aí Deus falou, está liberado comer carne. Está liberado. Mas essa aí é a prescrição, é a dieta de Deus. E o Daniel falou assim, ó, dê só vegetais. Os caras queriam dar aquelas iguarias, aquela coisa toda. Ele falou, não, dê só vegetais e água para eu beber. Qual é o segundo pior alimento que todo nutricionista diz que existe? Segundo pior. O segundo pior é refrigerante. Segundo. Quem é que inventou a Coca? Nasceu da onde? Foi Deus que criou o refrigerante? Nasce, é alimento refrigerante. Não é? Aí você fala, qual é o pior primeiro? O primeiro é nuggets. Tem um outdoor bem grande ali do Burger King, ainda dá para as crianças. Nuggets. É o primeiro pior. Segundo, refrigerante. E depois vai outras coisas mais. Né? Aí vem salsicha, bolacha recheada. Era tudo que eu comia quando era seminarista. Não sei como eu sobrevivi até hoje. Né? Mas é isso que Deus prescreveu. Como é que o pessoal vai ficando doente? O pessoal que não bebe água. Não bebe água, só toma refrigerante. Só toma isso, só toma aquilo. É a prescrição de Deus, é o alimento de Deus. Aí, nesse documentário que eu assisti, os cientistas pegaram 43 ratos de laboratório. Viciaram os 43, deu para eles lá cocaína e açúcar. Porque a parte do cérebro que a cocaína atinge é a mesma que o açúcar atinge. Dos 43 ratos, 3 ficaram viciados em cocaína, os outros 40 ficaram viciados em açúcar. Conclusão dos cientistas, açúcar vicia mais do que a cocaína. E é mais difícil se libertar do açúcar do que da cocaína. Você vê aqueles meninos, aí o documentário fala, aqueles meninos de 13 anos, que aí os médicos, você precisa ter força de vontade. É uma mentira. Todos os médicos e cientistas, é mentira você falar que o menino precisa ter força de vontade. Porque ele foi viciado, o cérebro dele está viciado, ele é dependente químico. Ele é dependente, o cérebro dele é dependente do açúcar. Ele passou a vida toda sendo viciado naquilo. Então não basta agora dizer, não, depende da sua força de vontade, porque ele não vai ter força de vontade. Porque o corpo dele depende daquilo, o cérebro dele foi dominado, a química cerebral foi afetada. Agora, por que isso não muda? Por que isso não muda? Por causa do dinheiro. Nos Estados Unidos, por que não muda? Porque
as indústrias da alimentação compram os deputados, compram os senadores, compram até o presidente da República, porque financiam as suas campanhas, compram médicos, compram as propagandas. Por que a Coca investe tanto em propaganda? Quando uma coisa é boa, você não precisa de propaganda. Precisa passar o veneno. E aí você vai entupindo as crianças. Irmãos, à medida que eu vou lendo e estudando isso daqui, você vai percebendo o que tem de doença hoje, emocional, que é problema de alimentação. Doenças psiquiátricas, que nascem com a alimentação. E por aí vai. A saúde da vida está naquilo que você come. O que você tem que comer? Aquilo que Deus criou, que é alimento de verdade. Se é alimento de verdade ou não é alimento de verdade? O que nasce da terra? O que nasce? O que não nasce? O que é industrializado? O que é processado? O que é? E por aí vai. Então, esse é o desafio que nós temos. Isso é o segundo pilar, é o segundo capítulo do livro, que é um capítulo maravilhoso, e ele faz um desafio assim: fique 10 dias, limpe o seu organismo, tire tudo isso, fique 10 dias, você vai ver como o seu corpo vai mudar, como a sua mente vai mudar. Em 10 dias, você se liberta, vai purificando, você vai começar a ter noções do que é ser saudável. Então o desafio deles, igual o Daniel, faça 10 dias, depois faça o restante. É o desafio que você vai receber aí essa semana. Faça 10 dias para começar a mudar a sua alimentação, para mudar aquilo que o Senhor prescreveu. Terceiro, condicionamento físico, é o terceiro pilar. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Eles estavam mais fortes e mais saudáveis que os outros. O corpo deles estava melhor do que o dos outros, por aquilo que eles comiam. E aí Paulo diz: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Agora, eu não vou forçar o texto bíblico, e vou mostrar para vocês, na Bíblia não fala nada de você fazer exercício físico. Aliás, só tem um texto que o apóstolo Paulo fala assim: o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para muito. Por que a Bíblia não fala sobre exercício físico? Porque não era uma necessidade dos tempos bíblicos. Nos tempos bíblicos, não tinha problema de sedentarismo. Nos tempos bíblicos, todo mundo andava, trabalhava, todo mundo se locomovia e se movia. Nos tempos bíblicos, Paulo diz, o exercício físico é para pouco proveitoso, porque ele andava longos quilômetros. Jesus, eles não viviam como a maioria de nós, confinado numa sala, sentado numa mesa, o dia inteiro ali, ou talvez parado. Ele não tinha esse problema, não tinha automóvel, eles se locomoviam com as próprias pernas. Andavam quilômetros, porque eles não precisavam. Então, se nos tempos bíblicos você visse uma pessoa, no tempo bíblico, visse uma pessoa hoje numa academia levantando peso, o cara do tempo bíblico vai falar assim: mas por que o cara está fazendo isso? Eu levo ele para a minha roça, ele vai ser mais útil lá, ele vai ver o que é fazer peso, ele vai ver o que é carregar peso, o que é trabalhar duro, porque era o tipo de trabalho, era o tipo de alimentação, era o tipo que eles viviam. Era assim. Agora, não tem nada na Bíblia, mas hoje, com a industrialização, com a mudança no nosso sistema de vida, nós mudamos completamente. Nos tempos bíblicos, a noite era feita para dormir. O cara dormia cedo e acordava cedo. Com a luz elétrica, com tudo, você vai dormir tarde. Já não dorme mais igual dormia antigamente, porque mudou o padrão. Aí você fala assim: mas a vida saudável então é viver como antigamente? É. Nesse sentido é. Nesse modelo é você ter um padrão de vida assim, que segue a ordem natural da vida. Então esse era o condicionamento físico. O Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, eles não precisavam, porque eles faziam. Agora, por que nós precisamos de condicionamento? Por que nós precisamos de exercício físico? Porque nós estamos vivendo uma vida parada, estagnada. Se a gente não cuidar, você começa a ficar o dia inteiro sentado. Levanta, senta, mas não se locomove, não move. Há campanhas hoje para fazer com que as crianças se movimentem.
Pense no passado. No passado a campanha é para a criança parar de movimentar. Hoje a campanha é para que as crianças se movimentem, que as crianças tenham brincadeiras, que elas corram, que elas brinquem, que elas saiam ao ar livre, que elas façam coisas, porque hoje estão confinadas com tablet, com computador, estão fechadas numa sala. No passado, você tinha que brigar para a criança ficar quieta e parar. Hoje, eles estão quietos num tablet, ou no computador, numa televisão, e por aí vai. Essa é uma mudança grande demais. Grande demais. Antes as crianças tinham contato com a natureza, com a terra, com a vida, com o ar livre. Hoje já não tem. É uma geração assim. Uma geração assim. Esse é o nosso desafio. Quando Deus criou o homem da terra, do barro, Deus criou Adão ali da terra, todo ser humano tem uma ligação com a terra. Todo ser humano tem que andar e colocar os pés na terra, no chão. Isso faz bem para o corpo, para a alma, faz bem para o espírito, porque nós somos criados da terra. Quando você tira isso, contato com a natureza, com o rio, com a água, com o mar, com as árvores, com os frutos, com os animais, com os bichos. Quando você tira isso de uma criança, você vai fazer dela vivendo distanciada, divorciada daquilo que ela foi criada para viver. Foi criada, tem uma sede, uma fome disso, mas o nosso estilo de vida vai desvirtuando, vai destruindo, vai tirando isso das pessoas. Quarto, amigos. Daniel não estava sozinho. Daniel não estava sozinho. Talvez se ele estivesse sozinho, ia ser mais difícil. Mas ele não estava sozinho. Eram 4, esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Eram os 4. Para você mudar o estilo de vida, você tem uma pressão da mídia, de todo mundo à sua volta. Você precisa de uma comunidade, é por isso que é apoio mútuo. Estar junto um do outro, ou na linguagem de Eclesiastes, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Precisa ter companhia, por isso que a gente montou o grupo para caminhar. Estamos caminhando em grupo, que se tiver um só, você vai falar, hoje eu não vou, mas o outro está me esperando, aí você vai. Você precisa de apoio, de incentivo, você precisa de alguém que seja do seu lado para incentivá-lo. Ou você pode também ter alguém que incentiva você para o mau caminho, né? Quando eu era solteiro, a primeira vez que eu fui na academia com um amigo meu, vamos para a academia, vamos entrar em forma. Primeira vez. Terminou a academia, ele olhou para mim e falou assim, essa academia deu uma fome. Vamos comer um x-tudo? Eu falei, vamos, na hora. Você entendeu? Um leva o outro para o pecado. Agora, um pode levar o outro para ajudar, é isso que ele está falando. Juntos, um pode apoiar, pode incentivar, pode orar, pode encorajar. Vá, vamos, insista, acredite, você pode mudar, vai melhorar a sua vida. Então, a comunidade é importante, é por isso que a igreja dele funcionou, é por isso que as igrejas que fazem isso, fazem em comunidade. Vamos fazer em comunidade. Porque um dia aqui à noite os irmãos saíram aqui para fazer caminhada, tinha um grande grupo, estava em grupo. Muito difícil alguém levantar sozinho e sair à noite para andar. Mas em grupo, um incentiva o outro, um apoia o outro. É a comunidade, é o poder da comunidade, do encorajamento. Um precisa ajudar o outro em todos os sentidos, isso aqui funciona. Mas nesse aspecto é fundamental. Se você tiver gente, se você tiver pessoas do seu lado, que querem o seu bem, que querem a sua saúde, que quer o melhor para você, que quer que você tenha uma vida plena, essas pessoas vão te ajudar. E é o caso da nossa igreja aqui. Nós queremos ajudar, se você quer, eu preciso mudar, eu quero viver melhor, eu quero ter uma qualidade de vida maior, eu quero ter mais disposição, mais energia, eu ando muito cansado, eu ando muito sem força, eu preciso mudar. É por isso que eu estou fazendo esse desafio coletivo, porque coletivamente a gente pode se ajudar. Você pode se ajudar, se você está hoje aqui falando, nossa, eu estou deprimido, eu estou cansado, eu estou sem energia, alguém vai te ajudar, vai te apoiar, te tirar do quarto escuro, do desânimo, vamos junto, vamos viver a céu aberto, ao ar livre,
Vamos pôr o pé no chão, na terra. Vamos sair, se movimentar, oxigenar o seu cérebro. Parece aquela ideia lá de Abraão, quando está lá na tenda, tristonho, desanimado, e Deus fala, Abraão fala, Senhor, estou triste, o Senhor prometeu e nada se cumpre. Aí Deus fala para Abraão, sai dessa tenda, cara. Sai dessa tenda e vem para o céu aberto e olha para as estrelas. Deus fala assim, sai da tenda, vem aqui fora. Ele sai da tenda, Deus agora olha para o céu, vê as estrelas. Deus vê essa estrela, vê esse universo. Às vezes é assim, você está lá fechado. Precisa que alguém te encoraje você e fale, olhe para o céu, olha as estrelas. Olha a grandiosidade de Deus, olha o que Deus pode fazer. Você está enterrado no pessimismo, veja o que Deus pode fazer. Condicionamento físico. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo, que é o próximo e último ponto, do pastor Jonathan, do Vale da Bênção, em Araçariguama. Pastor Jonathan, um homem muito conhecido no Brasil. Jonathan, quando ele estava com 60 anos, alguém orou por ele e falou, Deus ainda vai te usar muito. Deus ainda tem uma obra poderosa na sua vida. E o Jonathan estava com alergia incurável na voz. Ele não estava conseguindo pregar. Ele estava com dores no corpo. Ele estava sem ânimo e sem disposição. E só piorava a situação dele. E o Jonathan disse que buscou todos os médicos. E nada curava esse pastor. E aí alguém falou para ele, ó, vai nessa clínica de alimentação natural. O tratamento deles é só comida da terra e água. Vá lá. E o pastor Jonathan conta que foi. Mudou tudo que ele comia. Mudou tudo. E o Jonathan, quando ele contou esse testemunho, ele estava com 72 anos. Ele começou o ministério, ele diz, a força que Deus me deu, sem esses medicamentos, só mudei a minha alimentação. Nesses últimos anos eu estou com a força mais do que quando eu tinha 30 anos, ele falou. E agora ele começou um ministério chamado Visitação de Deus, que vai em cidades do Nordeste, leva 100, 200, 300 pessoas e faz um impacto evangelístico nas cidades, de casa em casa, e ele está com um projeto de evangelizar, plantar igrejas nos lugares menos evangelizados. Ele diz, a minha vida mudou. A minha força mudou, a minha energia mudou, a minha disposição mudou, a minha vida espiritual mudou, a minha alergia foi curada, o meu desânimo foi tirado, eu mudei a minha alimentação. E eu acho que agora eu vou viver até 100 anos, ele falou. Eu ouvi ele dar esse testemunho. Quanta gente anda sem energia, sem força, sem disposição, sem sonho, sem aquela energia de Deus no coração, porque o corpo está mal, porque o corpo não aguenta. Muitos estão pensando em desistir porque o corpo está mal. Nós precisamos de amigos. E em último lugar, foco mental. O Rick Warren conta que ele comia muito. E quando ele foi fazer a pesquisa por livro, foi fazer entrevista com os médicos, ele ainda resistia a parar de comer, porque desde pequeno ele só vivia, a casa dele, tudo que era alegria estava envolvido com comida. Aí o médico falou para ele, Rick Warren, você sabia que seu cérebro envelhece? E o médico analisou o cérebro dele. E falou, seu cérebro está envelhecendo. Você está esquecendo as coisas? Você não tem mais aquela disposição mental? Quando o médico falou isso para ele, ele falou, agora eu preciso mudar de vida. O cérebro, ou a mente, que Deus nos deu, vai envelhecendo, vai perecendo. Há algumas pesquisas, eu vi uns cientistas dando uma palestra, falando, e aí ninguém sabe ainda completamente sobre o mal de Alzheimer, mas uma das coisas é a falta de sono. Porque o sono profundo é uma higiene no nosso cérebro, é uma limpeza mental. Quando eu comecei a estudar esse negócio do sono, eu comecei a observar, era um negócio que eu achava que era meio místico. Eu lia a Bíblia, lia um livro, ia dormir.
Quando eu acordava, aquilo ali estava na minha mente, assim, uma clareza sensacional. Eu tinha um sermão para pregar, eu falei assim, como que eu vou pregar isso? É só eu dormir. Se eu dormia bem mesmo, eu acordava com o sermão pronto. Eu acho que Deus me visita no sono. Que Deus fala comigo no sono. Eu descobri que não, é porque é assim mesmo. O aprendizado fixa quando você dorme profundamente. Quanto mais profundo você dormir, mais o seu cérebro se renova. E mais aquilo que você aprendeu fica fixado na sua mente. Aí eu falei, isso é o plano de Deus. Então, o foco é a renovação da mente, que Paulo diz. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renove a mente, renove o cérebro, não fique sempre aprendendo e vendo as mesmas coisas, aprenda coisas novas, renove o seu cérebro, renove, dê estímulo para a sua mente. Essa semana eu fui fazer um curso, conheci o pastor lá da Monte Sião, o pastor Josider, e descobri que ele é especialista em hebraico, e falei, pastor Josider, o senhor não quer dar aula de hebraico para mim? Aí ele falou, quero. Chama mais alguém, chamei os irmãos aqui da igreja, foram lá comigo hoje, e chamei mais uns pastores, e estou montando mais gente, se você quiser fazer é de graça, é oportunidade para você aprender hebraico, hein? Isso não é todo dia. Quando eu estava no seminário, a pior matéria que eu achava do seminário era hebraico. Hebraico era pior, aquilo me irritava, e agora ele apareceu, e eu falei, é a minha oportunidade, de vencer esse trauma e aprender esse hebraico. E nós começamos o curso essa semana. Aquilo, eu falei, que coisa fantástica, o meu cérebro se expandiu, a minha mente aumentou, a curiosidade, parece que deu uma crescida assim, vou aprender esse negócio, vou aumentar o meu conhecimento, que negócio interessante, que negócio fantástico. Você vai ligando uma coisa com a outra, o hebraico gerou o grego, gerou o latim, gerou o português, e aí gerou as palavras, e aí gerou a civilização, e vai, rapaz, que negócio fantástico. E aí os textos bíblicos, tudo escrito no Antigo Testamento, no hebraico. Aí você começa a sentir que a sua mente está funcionando. Por que a pessoa começa a ficar enferrujada? Porque ele não faz mais nada. Ele não aprende mais nada, ele não cresce mais, o cérebro dele está parado, estagnado, a pessoa fala, isso aqui já deu para mim, já era. Aí, meu amigo, cuidado com o Alzheimer, cuidado com a demência, que você não está exercitando, o cérebro precisa ser exercitado, é como músculo, se você não exercita, vai parando, você só fica assistindo coisa que não presta, que seu cérebro não é estimulado. Você não lê, você não estuda, você não aprende, você está sempre no mesmo lugar, você não busca crescer em outras áreas, agir em outras partes do seu cérebro, você começa a gerar aí aquela teia de aranha, aí você vai dar livro para o cara ler, eu comecei a ler, deu uma dor de cabeça, está sem uso, depois que você pegar o negócio, melhora, foco, concentração mental, crescimento intelectual, espiritual, você precisa fazer isso. Agora tem gente que fala assim, não, agora meu negócio é aposentar, é sentar e assistir novela e ficar lá deitada, esperando, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar, não? Já pensou, não? O cara pensa isso, vou ficar só assistindo futebol, olha que sonho do cara, imagine isso daí. Então você precisa renovar sua mente, você precisa renovar seu cérebro, aumentar a sua concentração, seu crescimento. E esse texto aqui, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Foi Jesus que falou isso, irmãos. Sabe qual é uma das piores coisas do mundo? É o desperdício. É o que eu li aqui, o testemunho desse pai, o meu filho. Quantos meninos poderiam ser cientistas, professores, doutores, mestres, poderiam produzir, mas estão sendo roubados da sua inteligência, da sua mente, do seu conhecimento, por uma dieta que não é alimento, que está prejudicando o desenvolvimento físico, mental, cerebral, espiritual, de tanta gente. Irmãos amados, esses caras aí, esse pessoal da indústria da alimentação, não são bonzinhos não. Esse pessoal é do capeta, é do diabo.
Esses cientistas, esses caras, uma vez quando eu fui estudar, fazer o curso lá em São Paulo, eu estava no hotel e eu vi aquele cookie do Todd, aquele cookie assim, Todd. Eu peguei e comprei um negócio daquele, levei para o hotel, assim, ó, e comi um cookie daquele. Falei, rapaz, que negócio bom. Aí comi outro. Aí comi tudo. E eu raramente como tudo assim, porque eu deixo para depois. Eu comi tudo o negócio. Falei, rapaz, esse negócio é bom demais. Aí fui estudar. Os caras estudam o cérebro. Eles colocam um tipo de xarope naquilo ali para impedir o seu cérebro, para impedir a saciedade do seu cérebro. Você come mesmo. Você come. Porque ele vai no seu cérebro, para que o seu cérebro diz, eu quero mais, é como uma droga. O glúten que está no pão, que hoje na Europa, você diz, ninguém deveria comer glúten, não é o pão que Jesus comia. Isso é uma mudança genética no trigo. É o resultado do processamento. Você vai processando, aí a maioria do organismo humano não está preparado para processar isso. Mas quem é que está preocupado se vai fazer mal? Se o cara pode vender, adoecer. Precisa ver lá nos tribunais americanos os médicos da Coca-Cola, comprados pela Coca-Cola para falar, sem o mínimo de vergonha na cara, assim, não está comprovado que refrigerante faz mal para a saúde. Comprados. Então, essa indústria, não é assim, amo muito tudo isso, McDonald's. Vida feliz, leve o seu filho lá. Sinônimo de felicidade, comer o McDonald's, vai comendo. E vai inchando. Deus nos chamou para a vida plena. Se tem um negócio que me irrita, é você ser manipulado. É alguém decidir o que você gosta e o que você não gosta. É alguém dizer para você, você vai comer isso aí, ó. Alguém dizer para você, você vai gostar disso aí. E vai te viciando, e vai te drogando. E um negócio que deveria nos afligir é o seguinte, qual é o potencial de Deus para mim? O que eu poderia estar fazendo que eu não estou? Qual é o nível de energia e vigor que eu tenho? Qual é a disposição, qual é a plenitude que Deus planejou para mim? O que Deus tinha planejado para mim e eu deixei de receber e de experimentar? O que eu deveria estar fazendo agora? Eu não estou. Então a gente precisa se fortalecer em Deus, porque tem uma indústria de alimentos, uma indústria de entretenimento, que quer fazer você ficar sentado, comendo, bebendo, vendo porcaria na televisão, emburrecendo o seu cérebro e não produzindo nada nem para Deus, nem para a sociedade. Essa é a indústria. Agora nós somos chamados para ser fortes como Daniel, para ter todo o conhecimento da cultura e de visões e sonhos, e para ser superior, para ter 10 vezes mais sabedoria do que todos os outros, como Daniel teve, 10 vezes mais, porque o Espírito de Deus está conosco. Amém? Então, irmãos, quando você vê esse pessoal aí de meditação, de coisas esotéricas, esse pessoal quer vida saudável, e o crente não quer, é o crente que tem que querer, é o Filho de Deus que tem que ser saudável, porque é bom testemunho. Se eu tenho Jesus, eu sou feliz, eu sou saudável, e eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu tenho uma vida equilibrada, eu tenho a mente e o coração equilibrado, eu tenho o Espírito de Deus, que me leva a viver a plenitude de Deus, não fora da plenitude, não aquém da plenitude, mas tudo que Deus tem para mim, eu quero viver, eu quero experimentar, para a glória de Deus. Não importa quantos anos você tem, não importa como você está, você precisa crer nisso. Eu vou fazer isso em nome de Jesus, eu vou mudar, eu vou crescer nisso aqui, para a glória de Deus. Quem sabe você anda desanimado, um monte de coisa no seu corpo, na sua mente, quem sabe você dá uma guinada, uma mudança na sua vida. Fala assim, vou mudar, vou radicalizar, vou tomar um propósito diante de Deus, vou fazer isso. Deus vai mudar a sua vida, não é tão difícil. A minha casa, a minha mulher já converteu plenamente, está totalmente convertida e quase fanática a esse tipo de vida. Eu estou quase. Vou lhe dizer para você, a dieta natural é mais gostosa que a artificial. Seu paladar pode mudar, sua energia muda e melhora. Depois que você come tapioca com abacate de manhã,
você nunca mais quer pãozinho com manteiga. Você nunca mais quer. Depois que você toma café orgânico, você não quer mais tomar o outro. Depois que você começa a mudar, seu paladar vai mudando. Vai mudando. Vai mudando. E você vai tendo prazer em certas coisas que você não tinha. Sua energia vai mudando, sua mente vai mudando. Porque você está vivendo do jeito que Deus planejou para viver. Amém. Em nome de Jesus, irmãos. Peça para Deus hoje força e graça para você aderir a esse plano. Isso aqui às vezes leva tempo. Mas você começar a pensar nisso. Para você viver a vida plena que Deus planejou. É isso que Deus tem para nós. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Coloque diante de Deus a sua vida, seu corpo, sua mente. Coloque diante de Deus e peça a ajuda do Senhor. Amado Deus, o Senhor criou nosso corpo, como diz o Salmo, de maneira assombrosamente maravilhosa. O Senhor teceu cada célula, cada parte do nosso corpo, do nosso cérebro, e nós te louvamos por isso, ó Pai. Nós somos criados com um propósito, glorificar o Teu nome e desfrutar da Tua presença. Pai, nos perdoe, porque às vezes vivemos como zumbis, levados por esse mundo. Nos ajude hoje aqui, Senhor, a tomar uma decisão de ter uma vida mais saudável na Tua presença. De como Daniel viver diferente do resto desse mundo. E, ó Deus, viver a plenitude que o Senhor tem preparada para nós. Plenitude mental, física, emocional e espiritual. Não nos deixe viver aquém do Teu projeto. Não nos deixe viver, ó Deus, fora do Teu plano. Mas ajuda-nos, ó Deus, a termos uma vida equilibrada, saudável e santa, para a glória do Senhor Jesus. Cura enfermidades aqui, meu Pai, através de uma vida diferente. Renova a mente, renova as ideias, renova os valores, renova os sentimentos, renova, Senhor, e dá-nos aquela energia espiritual, aquela força sobrenatural. Quanta gente desanimada, deprimida, quanta gente prostrada nesse mundo, Senhor. Ajuda-os, renova-os, restaura-os, para o louvor da Tua glória, com a Tua farmácia, da Tua natureza que o Senhor criou, que o Senhor possa nos fazer voltar, ó Deus, para a vida natural, para a vida que o Senhor planejou, voltar para o estilo de vida natural, mais próximo da natureza, da terra, que o Senhor nos livre, ó Deus, dessa vida artificial, mecânica, industrializada, que possamos viver, ó Deus, aquilo que o Senhor planejou para cada um aqui, Senhor. Toca na mente, no coração, ajuda cada um a ter uma vida assim, meu Pai. Eu oro por aqueles que estão especialmente adoecidos e adoentados. Que o Senhor Jesus possa tocar e revigorar, e renovar, e encher de esperança, de vigor, de sonhos, de projetos o coração. Que o Senhor faça isso nos irmãos e irmãs aqui presentes. E que o Senhor abençoe esse projeto que vai começar. Abençoe o Geta que está liderando, e os outros profissionais que vão estar à frente, que muitas pessoas sejam abençoadas, muita gente possa ter a vida transformada, como alguns já tiveram, ó Deus, que o Senhor ajude a mudar e mudar completamente. É o que eu te peço, ó Deus, eu oro e oro pelo Teu Espírito Santo, que nos dê esse equilíbrio, corpo, alma e espírito, saudáveis e santos, vivendo dessa maneira a plenitude que o Senhor planejou aqui, ó Deus, para cada irmão e irmã. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém.